Olá pessoal do nono ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e hoje a gente vai continuar sobre o nosso estudo do átomo, conhecendo as características principais desse átomo e a tabela periódica. Então vamos lá. Vamos relembrar aqui. Lembra do modelo atômico de Rutherford-Bohr? Que era esse modelo planetário, construído por um átomo com as partículas, um núcleo com as partículas positivas e a eletrosfera onde iam estar as partículas negativas. As partículas positivas são chamadas de próton e as partículas negativas são chamadas de elétron, certo? O número de prótons, os números aí de prótons e de elétrons de um mesmo átomo são iguais, certo? E cada átomo vai possuir aí quantidades diferentes de prótons e elétrons em sua estrutura. Então, o mesmo átomo, por exemplo, um átomo de carbono vai ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons, mas um átomo de, por exemplo, carbono e hidrogênio vão possuir aí quantidades de prótons e elétrons diferentes uns dos outros. Vamos ver um exemplo aqui. O átomo de carbono, por exemplo. A gente tem aqui o átomo de carbono. Se a gente for contar, ele tem as partículas vermelhinhas aqui são os prótons, as partículas positivas. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem 6 prótons. Quantos elétrons a gente vai ter? Se a gente for ver, essas bolinhas azuis são os elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, eles têm a mesma quantidade de prótons e elétrons. Mas também tem os nêutrons, que são aí partículas com carga, sem carga, no caso nêutrons, para que os prótons eles possam se manter ali todos no núcleo sem se repelirem, já que são todos de cargas positivas e eles não se afastam. E aqui a gente também vai ter 6 nêutrons. Então, a gente tem 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. E os números de prótons e de elétrons, eles são os mesmos no mesmo átomo e são representados pelos símbolos abaixo. A gente usa um E para elétron, um P para prótons e um N para nêutron, certo? E aqui a gente vai ter uma representação geral de um elemento químico. Esse X aqui grandão vai ser o símbolo do elemento. Esse A, na parte de cima, sempre em cima, o número de massa. O Z embaixo vai ser o número atômico. Mas o que são esse número de massa e esse número atômico? O número atômico, primeiramente, ele é representado pela letra Z e ele é igual ao número de prótons presente no núcleo do átomo. Então, a gente vai ter um elemento e a quantidade de prótons que tiver naquele núcleo vai ser o número atômico. E ele vai estar descrito na parte de baixo, certo? E o que seria essa letra A? O número de massa. Ele é representado aí pela letra A maiúscula, certo? E é a soma do número de massa e o número de massa. Como é esse número de massa? A gente vai ter aqui, ele é a soma do número atômico, que é o número de prótons presentes em um átomo, mais o número de nêutrons. Então, a gente tem A, número de massa, igual a Z, número atômico, mais N, que é o número de nêutrons. Deu para entender até aqui? Vamos ver um exemplo. A gente tem aqui, aquele mesmo átomo que a gente viu, o átomo de carbono, certo? Ele tem, 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. Como é o símbolo do carbono? Letra C, um C maiúsculo. Como é que a gente vai saber disso? Na tabela tem tudo descrito, certo? A gente tem um C maiúsculo, é o símbolo do carbono. Aí a gente tem esse 6 embaixo. Esse 6 é o quê? O número atômico, que é a quantidade de prótons. A gente tem 6 prótons, então o número 6. Aí a gente vai ter em cima aqui o que seria o número de massa. O que é a massa? A massa é a soma do número de prótons, no caso, o número atômico, mais o número de nêutrons. Então, como é que seria aqui? A gente viu que a gente tem 6 prótons e 6 nêutrons dentro desse átomo. Então, a gente vai ter A igual a 6 mais 6, certo? E a gente vai ter 12. Então, a massa desse átomo é 12. Aqui, descrita acima, o C, que é o quê? O símbolo do carbono. O 6 abaixo é a quantidade de prótons presentes nesse átomo, ou seja, o número atômico. E em cima é o número de massa desse átomo, que é a soma aí da quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons, beleza?
Agora a gente vai conhecer o que seria a tabela periódica. A tabela periódica dos elementos existe uma história muito interessante por trás dela. Uma das primeiras tentativas foi a de Dalton. Foi o que Dalton fez. Ele percebeu que existiam alguns elementos diferentes. Então, para cada um desses elementos, ele deu um símbolo. E aí ele tentou organizar eles através desses símbolos. Foi a primeira tentativa. Mas apenas lá em 1869, com Mendeleev, foi o que ele fez. Ele propôs a organização dos elementos químicos pela ordem crescente de massa atômica, porque ele percebeu que dava para organizar pela massa atômica esses elementos. E sabe uma história interessante por trás disso? Mendeleev ele ficou tão preocupado em organizar esses elementos, tão preocupado, ele pensava tanto nisso, que a organização da tabela periódica ele simplesmente sonhou. Ele estava estudando no escritório dele, né? E aí ele, muito cansado, pegou no sono. Durante o sono, ele sonhou com a organização da tabela periódica dele. Então ele foi, colocou tudo no papel e propôs esse modelo de tabela. E aí quando foi em 1913, Moseley, ele organizou os elementos, né? Ele estudava junto com Rutherford, que propôs um dos modelos atômicos, e ele falou que fazia mais sentido esses elementos químicos serem organizados na ordem crescente de número atômico e não em número de massa atômica. E aí, essa organização foi feita e a gente utiliza até hoje. Então, essa daqui é a tabela periódica dos elementos que a gente tem hoje e ela é organizada pela quantidade de prótons existentes no núcleo de cada átomo, ou seja, pelo número atômico. A gente vai ter aqui o hidrogênio, 1, lá do outro lado, o hélio, 2. Aí vai ter 3, 4, 5. Então, vai seguir essa ordem crescente. Então, vamos conhecer aqui algumas propriedades dessa tabela. Primeiramente, cada elemento ele é representado lá pelo seu símbolo. No caso do carbono, um C. Abaixo do símbolo vai ter descrito o nome do elemento químico, certo? Vai estar representado sempre embaixo. No topo desse quadradinho, a gente vai ter o número atômico, que a gente já viu que é o quê? A quantidade de prótons do átomo, certo? E ela está localizada sempre na parte superior. E na parte inferior, aqui embaixo, a gente vai ter a massa atômica. E ela está sempre localizada na parte inferior, certo? A massa atômica sempre na parte de baixo, o número atômico sempre na parte de cima. E aí a gente viu que o símbolo desse elemento químico do carbono é um C maiúsculo. Mas existem alguns, por exemplo, o sódio, né? Nesse quadradinho lá em cima, que ele é representado por uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Sempre que for representado por duas letras, vai ser uma maiúscula e uma minúscula. Você pode achar estranho, né? O sódio ser representado por Na. Como assim? Se sódio é SODIO? Porque vem do latim desse elemento. Então, no latim, o sódio começa com Na. Por isso que ele é representado aqui pela letra Na. Ok? E aí, essa tabela periódica, ela pode ser dividida em grupos e períodos. O que seriam esses grupos? Os grupos, né? A gente vai dizer que os elementos eles são organizados em 18 colunas. Cada uma dessas colunas presentes na tabela são um grupo. Também podem ser chamados de família. A gente tem aqui, basicamente, né? A primeira família, a segunda, a terceira, a quarta, até chegar, né, na 18. E aí a gente vai dizer também, toda essa parte rosa aqui da tabela, ela é composta por elementos representativos, certo? Toda essa parte azulzinha, ela é formada por elementos de transição. E essa parte azul aqui embaixo é transição interna. A gente vai conhecer já já por que transição interna. E aquela parte lá no canto, mais laranjinha, são os gases nobres, ok? E aqui em cima, sozinho em amarelo, a gente tem o hidrogênio. Por quê? O hidrogênio não pertence a nenhuma família. Ele é sozinho, isolado, bem maravilhoso lá, autodependente. Então a gente tem o hidrogênio sozinho de amarelo. E aí a gente viu, né? Cada um dessas linhazinhas aí são grupos da tabela. Então a gente tem aqui, primeiramente, o hidrogênio, sozinho, solitário. Depois a gente tem os metais alcalinos terrosos, metais de transição. Dentro dos metais de transição, a gente tem os lantanídeos e os actinídeos, que são aqueles que estão lá embaixo sozinhos. Nessa camada aí rosa, né? Rosa não, roxinha. A família do boro, a família do carbono, do nitrogênio, os calcogênios,
halogênios e, por fim, os gases nobres. Aí a gente vai ter também os períodos na tabela. Os grupos são o quê? Cada uma dessas colunas e o que seriam os períodos? Cada uma dessas linhas aqui. Então a gente vai dizer que essa primeira linha, formada apenas pelo hidrogênio e pelo hélio, é o primeiro período da tabela periódica ou período K. A gente pode dizer que eles são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou K, L, M, N, O, P ou Q. As duas formas de representar esses períodos está correta. Então, quando a gente chega aqui nesse período P e Q, ou 6 e 7, a gente vai observar que tem os lantanídeos. Os lantanídeos, eles continuam nessa parte de baixo, mas eles pertencem ao sexto período. Os actinídeos, que são toda essa parte azulzinha aqui, eles estão dentro do sétimo período, certo? Então, a gente tem aqui, dentro do 6 e do 7, os lantanídeos e os actinídeos. Aí, partindo disso, a gente tem alguns elementos que são mais importantes dentro da tabela. Primeiro deles, o hidrogênio. O hidrogênio, a gente vai dizer, né, que ele, apesar de pertencer aí à primeira família, ou seja, ao primeiro grupo, ele não pertence a eles. Ele só está lá, né, na organização da tabela, mas ele não pertence, ele é sozinho. Ele é o elemento químico mais abundante no planeta. Então, todos os elementos que existem, né, cerca de 118, o hidrogênio ele é o mais abundante. E aí a gente diz que o inglês Henry Cavendish, ele foi o primeiro a identificá-lo e chamou de ar inflamável. Por quê? Porque ele é extremamente inflamável, ele pega fogo muito rápido. Então, ele foi chamado inicialmente de ar inflamável. E ele é empregado na indústria química, na indústria automotiva, e ele é muito utilizado também como combustível de foguete, justamente por essa propriedade de ser muito inflamável. E aí, o que seriam os metais dentro da tabela? Na maioria são a maioria da tabela, todos os metais, certo? E eles estão localizados aí mais à esquerda e no centro. Na natureza, eles apresentam o estado sólido. Muitos desses metais eles vão estar sendo encontrados no estado sólido, mas existe uma exceção. Qual? O mercúrio. Nessa imagem que a gente pode observar, o mercúrio ele é o único metal que ele é líquido. Por isso que o nome dele lá em latim, lembra que eu falei, é hidrágeno, ou seja, um metal líquido. Isso é bem interessante da gente observar. Eles apresentam um brilho característico, cada um deles apresenta, né, uma cor e um brilho bem característico e boa condutividade e alta densidade, ou seja, costumam ser pesados e conduzem muito bem tanto o calor quanto eletricidade. Lembrando, não são todos, mas é uma característica da maioria desses elementos. E a gente tem exemplos muito comuns no nosso cotidiano. O ouro, a prata, o alumínio, o ferro, o mercúrio também, certo? O sódio é um metal. E os não metais? Os não metais eles estão localizados mais à direita da tabela periódica e aí eles estão basicamente entre os metais e os gases nobres. Eles podem ser encontrados, né, em todos os estados físicos e eles apresentam má condutividade. Na mesma família, no caso, naquela mesma coluninha, a gente vai ter o cloro, o bromo e o iodo. O cloro, ele é um gás esverdeado, enquanto que o bromo, ele é um líquido meio avermelhado. E o iodo é um sólido. Então, dentro da mesma família, a gente tem 3 elementos com estados físicos diferentes e todos são não metais, ou seja, tem características diferentes dos metais. E por fim, os gases nobres. O que seriam esses gases nobres? A gente diz que eles estão localizados na última coluninha da tabela periódica, lá sozinho no grupo 18, e eles são pouco reativos, por isso que são chamados gases nobres. Né? Eles são mais antissociais, não interagem com muitas pessoas, então eles são a nobreza dos elementos químicos, ok? E o mais comum deles, a gente escuta muito falar, é o hélio, que é utilizado aí para encher aqueles balões que flutuam, que o pessoal inala e muda a voz. Outro exemplo também de gás nobre é o neônio. O neônio, a gente tem o argônio, o criptônio, o xenônio, o rondônio e ainda o último lá que está em investigação. Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula e bons estudos!